Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica e esse é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, vivências e experiências junto com informações. E nesse podcast é um podcast muito especial porque a gente conseguiu trazer mãe e filha para falar sobre a maternidade dos dois ângulos. A Maternize, ela sempre preza pelo acolhimento de todas as vivências. Não existe certo ou errado na maternidade, existe a maternidade possível para cada mãe. E hoje a gente está aqui com a Marina e com a Selma. A Marina é mãe da Elisa, que vai ser minha nora. Se e Deus a quiser. Selma é a mãe da Marina. E eu queria começar hoje perguntando como é que foi esse início de maternidade para ti, Selma? Para mim, foi assim, eu fui mãe, não fui tão jovem até. Eu falo não tão jovem, né? Porque hoje a gente vê mães tão jovens assim, né? Eu fui mãe com 23 anos. Fiz 24 em seguida, assim que eu ganhei a Marina, que é a minha primogênita, né? Eu tenho outro filho também, o Gabriel. A Marina com 30 anos, imagina a maternidade há 30 anos atrás, é muito diferente de hoje. Mas, assim, muitas coisas que a gente viveu lá atrás, hoje é muito compensador, assim. Tu vê que tu chegou que tudo que tu fez não foi em vão, né? Então, a maternidade, assim, na verdade, ela foi muito desafiador, porque, para mim, assim... Eu nem pensava em ser mãe na época, né? Eu estudava, trabalhava, então foi uma rotina totalmente diferente. Não foi assim uma coisa planejada, né? Mas foi muito amada. E quando a gente descobre assim, mãe, enquanto com o bebê tá na barriga, não é que tu não valoriza, mas é que tu tá ali, né? Então não é assim tipo hoje a gente curte mais. A minha segunda gravidez, digamos, eu curti mais, que eu era mais madura, eu já sabia, né? Já foi uma coisa assim, mais planejada, mas assim, quando nasce, então é um momento muito mágico, né? Tu deve ter passado por isso, né? Tu passou por isso, então é assim, a hora que tu vê o rosto, que tu vê, meu Deus, isso é meu, né? Isso eu fiz. Então, assim, é muito compensador. É um encontro, assim, né? Aí tu diz assim, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Acho que é a primeira coisa que todas as mães pensam, né? E, assim, são sonhos que tu sonha. E depois, na medida que os filhos vão crescendo, tu vê que o teu sonho nem sempre é o sonho do teu filho. Apesar de que a gente, como mãe, sempre quer o melhor. Sempre. A gente não quer que ele sofra, a gente não quer nada. Mas a gente não pode ser muito egoísta, porque o mundo ensina, né? A gente quer só, se pudesse botar numa redoma, né? Mas a dor, ela ensina, né? Então, assim, mas eu não tenho o que reclamar. Tenho filhos maravilhosos, amáveis, filhos que todos os dias, todos os meus 2 filhos, oi mãe, bom dia. É muito raro o dia
desde quando, assim, o meu filho foi estudar fora, a Marina também, é muito difícil o dia que eles não falam comigo. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão o dia que eu não falo com eles. Então, para mim, vida, assim, né? da vida. Da vida. Então, assim, ó, é muito... Claro que teve os desafios, tem as desavenças. Isso aí tudo, é normal, isso é né? crescimento, né? Isso entre irmãos existe, entre pai e mãe. Às vezes até entre a gente, né? Meu Deus, Sim. eu não acredito que isso tá acontecendo, que eu tô fazendo isso, que, né? E assim, ó, a gente sempre quer o melhor, mas tudo tem a fase da vida que tu acha que tu sabe mais. E o filho tem a adolescência, que ele acha que ele é tudo. Isso é normal, né? Não é nada de anormal. Mas a gente aprende, a gente cresce, a gente aprende muito com eles também, né? Muitas coisas que a gente acha que sabe, na verdade, a gente não sabe. E é assim, é a vida. Mas a maternidade, para mim, é a coisa mais linda que existe no mundo. E tu, Mari? Conta. Bom, para mim foi um pouquinho diferente da mãe, já porque eu já planejei, né? A Elisa, ela já veio planejada, né? Já veio quando Deus quis, mas veio planejadinha, né? No momento que era o que a gente realmente gostaria, assim. Uma coisa que a mãe realmente passou para mim, assim, né, da maternidade em si, foi te prepara para esse momento, vive ele, né? Assim, deixa as coisas fluírem mais, assim, né? Até quando eu tava grávida, ela pegava bastante no meu pé. Ela falava assim, para um pouquinho, fica um pouquinho quietinha, anda devagar. Então, assim, foi, pra mim, assim, a maternidade foi mágica, assim, porque como teve a questão da primeira gestação, a primeira gestação perdi, aí depois veio a Elisa. A Elisa, eu fiquei ali pra contar, fiquei sozinha. Tu foi na minha casa, grávida. Fui grávida. E ela falei não... que tava tomando remédio. Tu falou que tomou remédio, que não podia Olha só. beber. E aí não bebi. Tomei só um chazinho de morango com água com gás. Eu nem lembrava disso. E foi isso, assim. Eram duas pessoas que eu contaria, assim, inicialmente, assim. Tava eu, ela e a Thaís, né? Uhum. Na casa da Jéssica, e eu falei assim, não, mas eu não posso falar, porque eu não falei nem pro Gabriel ainda. Nem o Gabriel Nem não o sabia. Gabriel sabia não sabia, ainda. só eu sabia. Que a primeira vez a Mari contou e tal, e daí teve a perda gestacional. Sim. E querendo ou não, assim, né? Eu não passei por isso, mas eu acho que é muito compreensível quando Acho que deve ficar bem seguro. que é bem inseguro. E assim, a Mari, por não ter contado pra ninguém, né? Nem o Gabi sabia, assim. Então, é um cuidado todo que esse coração da Mari tem, né? Porque a Mari é sempre assim. A Marina é uma pessoa que ela cuida de todo mundo. Às vezes esquece dela, mas ela cuida. Ela cuida de todo mundo. A gente se anula, né? Mas a Mari cuida bastante de todo mundo. Então, assim, aí eu consegui curtir muito a gestação em si, né? Então, para mim, a gestação foi excelente, assim, eu não tive problema nenhum na gestação. Eu fui ter problema na hora de ganhar, né? Que a minha saturação baixou e aí eu acabei não conseguindo ter o parto que eu, de repente, tentaria. Então... E não era para ser, né? Enfim. E aí, ganhei ela de cesárea ali, rapidinho, e foi maravilhoso, né? A hora que eu ouvi aquele primeiro choro, meu Deus do céu. Eu olhei pro Gabriel e falei assim, meu, e agora? O que faz? É aquele sopro, né? Muda Mas- tudo. Eu já ouvi pessoas falar que foi caindo a ficha aos poucos, assim, mas pra mim não, assim, pra mim é tipo assim, miojo, amor instantâneo, Foi. assim. Olhei pro Tomás e era tudo, Era era tudo, era aham. tudo ali, sabe? Eu tenho a mesma sensação. A hora que eu olhei, assim, parece que era tudo que eu sempre sonhei, assim. Você já tava tudo renasci. certo, assim, que eu já sabia que aquilo ali ia acontecer, Sim. né? Eu digo mesmo, assim, eu renasci, assim. Depois da Elisa, eu renasci. Eu me tornei mulher depois de me tornar mãe. Porque até então, assim, parecia que eu acho que a impressão que eu tenho é que eu ainda era uma adolescente antes dela, assim. É que a gente é muito orgulhoso, né? É. Eu pra mim, né, pelo menos a minha experiência, né, é que depois que tu tem filho, tudo baixa, né? Assim, teu corpo já não é teu, né? Tu passa por aquela quantidade de exame, passa pelos procedimentos mais esdrúxulos que tem. Sim.
E aquilo ali não é teu, e tu percebe que o que interessa mesmo são as suas vivências, são as pessoas que te acompanharam, que estão contigo, e tu conseguir dar o teu melhor para aquele serzinho ali, né? Aham. É bem isso mesmo, assim. E aí, pós ganhar a Elisa, eu acredito que por ter passado pela perda gestacional, eu fiquei com medo. Ali eu tive medo. Aí eu vi o quanto a minha mãe era tudo. Porque foi ela que pegou na minha mão e disse assim, ó, calma, eu tô aqui. Já deu tudo certo. Então ela me ajudou a amamentar. Porque eu tinha vergonha de amamentar na frente dos outros. E ela viu esse desconforto sem eu falar nada. Então, quando eu ia amamentar, ela falava assim, ó, sai todo mundo do quarto. Que agora ela vai dar mamar. Então, ela foi o ponto crucial, assim, da minha maternidade. Do início que a da minha mãe cuida maternidade. da filha, né? É que, na verdade, as pessoas, principalmente é família, amigos em si, né? Eles vão ver o bebê e esquece que tem um ser humano ali, né? E acho que só a mãe que vê a filha mesmo, né? Não, a Jéssica viu. É difícil. Não, eu demorei bastante pra ver a Elisa e tudo, mas é porque são sensibilidades diferentes, né? Eu já tinha maternise nessa época. Não, a Jéssica... Sim, já tava mais... Eu já tava mais dentro desse mundo e assim, ó... Eu nunca passei pela maternidade num tempo normal, né? A minha maternidade foi no meio da pandemia. E eu sempre tive medo desse pós. O meu pós-parto foi terrível. Tive um estresse pós-traumático, tomei remédio, enfim. Mas assim, ó... Quando voltou ao normal, quando as pessoas começaram a visitar, eu pensei assim, ó, que bom que eu passei esse período assim. Porque é difícil. Tu estás toda desconstruída ali, tu já não é mais tu. É muito difícil tu lidar com aquilo ali que tu tá vendo no espelho, porque aquilo lá não é mais, né? Uhum. É difícil. É muito. Não dá de... Tem quem não passe. E quem não passa, meu Deus, que bênção. Mas quem passa, sabe. E tem que ter esse cuidado. E eu aprendi com a minha mãe. Porque quando eu ganhei a Marina, aí eu nunca esqueci, é uma cena assim que me lembra muito. Eu estava no quarto, comecei a trocar a fralda dela, aí chega uma visita, que antigamente tinha muita gente na nossa área. Não é como hoje, que tu, eu posso ir na tua casa, tal. Antigamente eu ganhava bebê e, né? Aí eu lembro que uma hora eu fui trocar a fralda da Marina e tinha 10 pessoas no meu quarto, na minha casa. E eu fiquei assim, atordoada, porque eu queria amamentar também, e no fim. Aí a minha mãe olhou para mim e disse assim, manda todo mundo. Uhum. Aí eu peguei a Marina, fui pro outro quarto, todo mundo sem entender nada, fechei a porta, fiquei dando mamar para ela. Só minha mãe entendeu também. E eu fiz exatamente o que a minha mãe mandou. Por quê? Porque ela era uma pessoa sábia, né? Então a gente só... Quando a mãe eu sempre falei, né? E sempre disse, eu nunca respondi para minha mãe. Não que eu ache errado, que tu possa discutir. Sim. Mas mesmo que eu achasse que a minha mãe estava errada, eu sempre fiquei quieta, porque eu sempre pensei assim, não que eu era submissa, não, nada disso, eu sempre pensei assim, olha a idade dela e olha a minha, né? É o respeito, né? Então assim, aí se ela falava, era pro meu bem, tanto que hoje tudo que eu falo, desde sempre que eu falo para eles, às vezes, mãe é chata, às vezes eu sei que eu sou chata, que eu acho que se tu não for chata, tu não vai conseguir o teu objetivo, infelizmente é assim, né? Vocês vão ver com o decorrer do tempo que os filhos vão crescendo, e a mãe boa é a mãe chata. Uhum. É a mãe que dá limite, né? Porque amar também é dar limite, sim, é também ser chata, né? É ser chata, então... Porque quando a merda agarra, é a mãe é a mãe que tá ali, então a gente tem todo o direito de ser chata. Tanto que eu sempre, no período que se passa, indiferente de bebê, coisa assim, eu sempre falava para eles que, quando chamava atenção, eu dizia assim, quando acontecer alguma coisa, quem vai sempre estar é a tua mãe e teu pai. Não existe outra. E eu sempre digo assim, e às vezes até o pai pode abandonar. Como tem mães também que abandonam, infelizmente. Mas é muito raro, né? É bem mais raro. E a mãe está ali, né? Então, se qualquer coisa der errado lá atrás, lá na frente, que deu, que vai... A mãe está ali. E então, assim, eu não tenho mais a mãe aqui, né? Sim. Mas cada mãe sabe que tem o que coloca na vida de um filho, né? Apesar da minha mãe não estar mais aqui, várias coisas que eu passei na minha maternidade, eu entendi
mesmo ela não estando aqui, porque ela já tinha me preparado. Exatamente. Então, mãe, ela entrega o que tem que entregar. Ela te ensina tudo. Pai é importante, a gente sabe. Sim. Meu Deus do céu, né? Nunca desmerecer um pai, ainda mais um pai presente. Tipo assim, eu tiro de exemplo que eu tenho meu marido. Sim. Meu Deus, às vezes eu fico até de lado, mas quando eu fico de lado, eu fico pensando assim, ó, até nisso a mãe é importante, porque a mãe tem que saber qual é o pai que ela vai escolher pro seu filho, né? Exatamente. Então, tipo, isso eu acertei, sabe? Por mais que a gente às vezes fica aquela enciumadinha, a mãe, ela é a provedora da vida, ela tá ali, ela muda, tá? É muito difícil um pai mudar a vida por um filho, né? Sim. Acontece? Acontece, Mas é É bem mais lindo, difícil. é lindo. Mas é contado. Mas uma mãe, ela Ela transforma, não tem... Ela, na verdade, ela faz tudo que pode e o que não pode pelo filho, né? Então, é bem assim, eu tenho o mesmo exemplo que tu, né? O Gabi também é um paizão que, meu Deus, né? O que ele pode pra Elisa é pouco, né? Ontem, por exemplo, tipo, nada a ver, né? Mas o Mikael foi viajar, daí ele alugou um carro e ele tinha dito pra mim, pro Tomás, eu vou te buscar de carro diferente. E já tava na hora de buscar ele, mas ele ainda voltou em casa, trocou a cadeirinha de carro, só pra buscar. cumprir Sim. a promessa, só pra se fazer presente dentro do que ele falou que ele podia esperar dele, né? Sim. E isso, assim... Até nisso a gente escolheu certo. Escolheu certo. Então, A Marina, ela nem escolheu muito certo, que até fui eu mais que escolhi do que ela. Não, a Jéssica também, quem escolheu fui eu. Porque a Marina, quando ela conheceu o Gabriel, o que aconteceu? Não é que ela não gostou do Gabriel, ela não queria namorar ninguém. Eu gostava dele. Aí eu falei assim pra ela, olha bem, eu disse pra ela, às vezes as pessoas que estão certas aparecem em horas que a gente não quer. Falei pra ela, pensa bem, é um rapaz bom. Falei assim, né? Aí ela, eu acho que a mãe tá certa. Aí, né? Tanto que estão juntos até hoje, né? O E mesmo- tomara que por o mesmo eu muitos usei com a anos. Jéssica também. Ah, foi também? A Jéssica também não eu queria também, namorar eu ninguém. não queria namorar, falei eu assim, dizia, nossa, agora perdi a mãe, já tô me... Chega, assim, e quando tem que ser, assim, tipo, né? Agora eu não quero ninguém. Mas olhou assim, lembra, iludida. Mas lembra do casamento da Marina, que eu disse que tu ia casar com ele? Não. Depois de um mês, depois de um ano e um mês, a gente casou. Aniversário da Marina. Eu falei, Não, aí pra tu falou, quem tava não lá sabe. balando, aí eu falei, Pra quem não sabe, a minha Eu mãe fui no fez a casamento da Micael Marina. prometer aí que eu ia falei casar. assim, ó, Eu fui pedida basicamente em casamento no casamento da no Marina. eu obriguei ele a te chamar, a te convidar, viu? Que foi lá na Taliba. Foi. Viu? Eu lembro bastante desse dia. Eu disse, eu disse assim, a Jéssica vai se dar bem, esse menino é legal. Não, o Micael, quando ele casou com a Jéssica, ele falou assim, fala pra tua mãe que eu vou casar um ano depois. Não, e casamos. O aniversário da Marina foi em maio, né? E Foi. o Meu casamento. Casamento, Foi em junho, a gente marcou a data e dia 7 de julho... Não, dia 8 de julho a gente casou. Muito legal. Isso aí. São as coisas que a vida nos mostra, né? Que é... Acho que A maternidade é tudo isso, né? tudo tá resolvido, tudo tá ligado a isso, né? Não adianta. E quando a gente traz, assim, a gente até combinou de conversar sobre a parte de saúde, né? Como é que foi a Mari? Porque a gente sabe que a Mari, ela demandou bastante energia nessa Sim, situação, a Marina, né? ela foi uma criança que ela nasceu de 8 meses. Então, para quem entende um pouquinho de... Eu não entendo muito, mas eu passei, né? Então, eu vou falar o que eu passei. Não sei em termos técnicos, mas o que eu passei. Como ela nasceu com 8 meses, ela nasceu com... Não porque ela nasceu de 8 meses, ela nasceu com uma má formação no coração, né? Então, ela com 1 mês de vida, a gente já sabia que ela ia ter que fazer uma cirurgia do coração. Aí tu imagina, né? Só que ela nasceu com baixo peso, ela não engordava, a Marina não quis mamar, era difícil para comer, o leite para ela. Tanto que a Marina, tu conhece algum bebê que com 3 meses come comida? Eu também não conhecia, mas eu tive que dar comida para ela. Porque ela não tomava mamadeira, ela não queria nada, ela não mamava, ela fazia ânsia de vômito na hora de mamar. Os médicos diziam, não, mas tens que dar isso. Era não na época, né? Tem que dar mamadeira. Eu dava, ela não tinha jeito, né? Engordava. Eu disse, espera aí, vou dar comida. Ninguém morre porque come, né? A Marina comia sopinha. Com 3 meses de idade, ela comia sopinha. E foi basicamente com sopa, com feijão, com tudo isso que ela sobreviveu. E ela não ganhava muito peso. Ela sempre foi muito miudinha, assim. Só que ela sempre foi muito esperta, porém,
o crescimento dela, o desenvolvimento foi um pouco mais lento, mas intelectual até demais, né? Então, assim, ela foi caminhar com 1 ano e 5 meses. Foi tudo assim muito lento. Aí nesse meio tempo ela era tanto que ela era esperta que quando ela começou a caminhar com 1 ano e 5, 1 ano e 7 mais ou menos, ela pegou um lápis e botou na boca, saiu correndo e espetou na garganta. Ou seja, com 1 ano e 7 meses ela já teve que fazer uma cirurgia. Na época não existia celular, não existia chamada de vídeo, né? O médico dela de Florianópolis teve que fazer uma ligação por telefone e orientar os médicos daqui como poderia, porque ela tinha bastante restrições para fazer cirurgia, assim, era bem complicado. Até para ir no dentista. Eu ainda não tinha passado pela cirurgia cardíaca. Né? Eu estava ganhando, nesse período eu tinha que ganhar peso para poder fazer a cirurgia. Daí eu passei por uma outra cirurgia antes da minha cirurgia. Aí depois ela foi fazer a cirurgia com 2 anos e meio. Imagina, 2 anos e meio ela tinha 9,9 kg. Nossa! Para te ver como ela era grande. Tem 14 quilos. A Elisa já tem 10, né? Com 9 meses. A Elisa já estamos, né? Então, assim, né? Já sabe que... Então, ela teve bastante dificuldade. Então, ela ficou até 18 anos, né? Com acompanhamento ainda com um cardiologista. 21, né? Ela fez cirurgia com 2 anos e 6 meses. Foi, assim, muito difícil, que a cirurgia foi lá em São Paulo. É tudo muito longe. Hoje é fácil tu ir daqui a Floripa. É muito fácil, mas isso há 30 anos atrás era muito difícil, né? Então, a gente ficou 30 dias no hospital. A cirurgia dela era de bastante risco, de ela não precisar de uma nova cirurgia. A chance era só 5% de ela não precisar de uma nova cirurgia. As crianças que fizeram antes de mim naquela semana, eu nem imagino a cabeça da minha mãe como ficou assim. Muitas crianças faleceram. As crianças morreram. Então, assim, foi difícil. Muito difícil. Então, tu fica lá 30 dias dentro do hospital, aí além de tu torcer para dar tudo certo, eu estava torcendo, pode dizer, estava ali rezando ajoelhada, né? Que ela não precisasse de uma nova cirurgia, mas ciente de que ela ia precisar, porque 5% é pouquíssimo, né? Mas existe Deus, né? É a fé, né? Então, e deu tudo certo, ela não precisou de uma nova cirurgia. Ela, quando acordou na UTI, ela já chamou a mãe, coisa que as crianças demoravam um dia para até se restabelecer, né? Depois a Marina sempre foi assim, uma paciente muito comportada. Tu vê que uma criança de 2 anos e 6 meses, ela estava na UTI, a maioria gritava, óbvio, ou então ficava sedada, né? Ela não, aí eu disse assim, Marina, a mãe está atrás daquele vidro ali. Quando tu quiser ver a mamãe, tu só chama a enfermeira que ela vai chamar a mamãe. E era o que ela fazia, ela não chorava. A Marina era assim, se ela se machucava, eu dizia assim, Marina, tu não pode mexer esse dedo. Ela não mexia. Então, assim, sempre foi uma paciente, muito paciente. Então, foi, assim, tudo muito bom. Foi difícil, mas Deus, assim, é tão bom que eu não lembro do que eu passei lá dentro do hospital. Se tu me perguntasse, isso, não sei. Sabe o contexto que aconteceu, eu sabe sei, as coisas. Mas eu não sei te dizer assim, quantos dias isso... Não, só se eu pegar lá o relatório e for procurar, porque eu não lembro. Não lembro, eu só lembro que deu tudo certo, que eu fiquei feliz da vida, que ela me chamou. Eu lembro, assim, de alguns detalhes, mas do bom. Eu não lembro de coisa ruim. Então, assim, foi... E ela passou por várias outras, né? Ela sempre teve problema para crescer, depois dente, nossa, foi tudo muito assim, mas... Infecção, né? Porque daí tinha muita infecção de garganta. Por uma cirurgia cardíaca, ela tem a imunidade bem mais baixa. Bem mais baixa, né? Então, a tendência de ter infecção é muito grande. Aí sempre se foi muito cuidado, até 18 anos mesmo. Até os 15, assim, foi bem assim, bem bibelô mesmo, assim. E depois, aí já foi liberando, aí o médico com 18 anos liberou, né? Aí ele sempre disse, quando tu for pensar em ser mãe, né? Aí tem que fazer isso, tal. Explicou. O acompanhamento médico. E deu tudo certo, assim. Deu. Daí já tem a Elisa aí para nós. O meu médico falou que quando eu fosse pensar em ser mãe, eu teria que fazer todo o acompanhamento cardíaco, novamente. E também já era para eu ter ciência que eu só poderia ter cesárea. E quando eu fui fazer o meu acompanhamento, agora na gestação da Elisa, eu fui liberada para fazer parto normal. Então, assim, são milagres, são... É milagre. Como aquele Deus está aí presente sempre, né? E acho que a gente lutando... Não adianta o homem dizer que sim ou que não, né? Deus diz amém, já é. Acabou, assim. né? Então... O meu avô, o pai da minha mãe, dizia que
eu nunca ia ter problema de nada. Que eu podia viver a minha vida tranquila. E a minha mãe, assim, óbvio, né? Cuidava, mas tinha fé também no que o pai dela dizia, assim. Porque meu avô fez uma promessa, né, pra que a gente teve que pagar depois. Que eu tive que pagar depois. Promessa pros outros. Não, ele fez promessa, mas ele faleceu antes, né? Meu pai antes, faleceu de repente, assim, com 76 anos também. Foi muito porque trágico, o meu avô... É porque na época falaram que provavelmente se eu precisasse de uma outra cirurgia, alguma coisa, seria ali com 21 anos, né? É. E aí o meu avô disse... Ele fez a promessa de que se eu passasse esses 21 anos bem, né? Ele iria comigo pra Aparecida, né? E aí eu teria que levar uma rosa branca lá pra Aparecida. E aí o que eu fiz foi, depois do meu casamento, o meu buquê foi de rosa branca, né? E eu levei uma rosa branca do meu buquê. Daí. É, tudo assim... Bem... Mais assim, sem ser esse problema horrível, né? Sim. Então, aí eu também tinha muito medo, né, de um segundo filho. Por isso que eu tive que pensar muito antes de ter o segundo filho, porque ele poderia ter o mesmo problema congênito da Marina. Não era hereditário, porém, a probabilidade era grande também, né? Então, não se descartava. Mas, depois que eu fiz o exame, quando eu fiquei grávida do segundo filho, eu disse, não vou ter. Não que eu fosse... Não pensei nunca em abortar, mas eu disse, não posso ficar grávida agora, porque eu não sei se ele tem problema. Enquanto eu não fiz o exame específico para saber... todo mundo fica preocupado, fazer ultrassom. Não, eu queria fazer o exame, na época era um exame no umbigo, eu não lembro o nome agora, que hoje já é uma coisa assim bem comum, né? Que até tu fez quando eu tu... fiz. Não lembro o nome do exame. Nas últimas semanas ali? Não, é no início. É o eco fetal mesmo, né? Só que é só bem que no início da era gravidez. diferente, só Mas que no caso da mãe era dessa diferente. condição mesmo. Sim. Isso. Aí eu já... Só faz quando a gente solicita ou tem alguma condição na família. Assim. Aí eu fiz, aí quando deu que não, era 100% legal, assim, então, aí eu fiquei... Aí eu curti, mas assim, até o terceiro mês foi bem tenso, assim, eu não curti até o terceiro mês, porque eu fiquei muito apreensiva de ter que passar, né, tudo aquilo. Até porque foi bem difícil, né? Sim, até porque, assim, a Marina deu tudo certo, mas e os outros que faleceram quando ela estava lá? E até hoje, o tipo da cirurgia não é certeira, assim, ela é bem difícil. Complicado, Ela ainda né? não evoluiu o suficiente para ser segura. É porque assim, praticamente. O nome, na verdade, é tetralogia de Fallot. Então, são 4 defeitos congênitos no coração. E tu tem que corrigir tudo isso numa única cirurgia. É muito difícil. Então, assim, não que as pessoas não vão sobreviver, quem tem. Eu conheço pessoas adultas que têm. Muitas só a que gente conheceu depois, assim, depois. né? Mas... Só que são procedimentos, assim, lentos. Não é uma coisa que tu vai lá e faz, tipo, sopra. Tá com sopro no coração. Vai lá, resolve, mas não é assim. Então, são 4 defeitos, então é... Quando eu falava, assim, da parte... Eu sempre... Não sei porquê, mas sempre vinha na minha cabeça esse sopro no coração. Não sei se eu tive... Porque eu tive uma amiguinha na infância que era isso, mas quando eu sempre tinha isso na cabeça. Um monte de vezes. Mas é uma coisa, sopro, assim, super... Super... Bem, é um pouco bem complexo, assim, assim, é mais bem... complexo. Então. Mas passou. Tanto que hoje, quando eu tava fazendo meu acompanhamento e quando eu ia fazer qualquer tipo de exame, e a pessoa falava assim, mas esse exame aqui não é muito natural para uma gestante e tal. Aí eu falava, não, é porque eu já tenho uma cirurgia cardíaca e tal, por isso que eu tô fazendo. Ah, tá, entendi. Mas o que tu teve? Tetralogia de Fallot, todo mundo. É unânime a reação. Tetralogia de Fallot. Tipo, meu Deus. É bem assim. Médico que me atende em emergência, qualquer coisa, que nunca viu, assim, é porque é mais difícil, assim, né? É comum a gente ver porque a gente se atenta a isso, assim, né? Mas os médicos, assim, quando eles não conhecem, eles ainda falam, meu Deus, e tá isso aqui. tô teimosa, né? Não me conhece. Coitados. E daí na gestação da Elisa foi tudo certo? Foi tudo tranquilo? Foi tudo certo. Foi tranquilo, né? Eu tive o mesmo medo da mãe, né? Da segunda gestação dela. E até fazer o exame específico eu também fiquei com muito medo também, assim. Eu demorei um pouquinho a curtir, justamente primeiro pelo medo de perder e segundo pelo medo de vir com o mesmo problema, assim. Porque eu sempre digo, eu não sei se eu teria a maturidade que a minha mãe teve para passar. Mas teria, né? Porque a hora que nasce...
te vira. Mas Aprende. Deus não te dá um Né? fardo assim maior, né? Eu tive uma experiência ruim, mas eu tenho certeza que eu aprendi e que alguma hora da minha vida eu vou entender o porquê daquilo ali, né? É Sim. uma experiência que tu passa, né? uma maturidade que eu adquiri foi essa. Que antes eu sempre tinha muito medo de ter um filho com o mesmo problema que eu tinha. E hoje eu não tenho esse medo. Hoje, assim, ó, quando eu vi a Elisa, assim, quando ela nasceu, assim, eu pensei assim, meu Deus, que egoísmo. Nada a ver. Não tem problema nenhum se vier com qualquer Qualquer anomalia problema. que vier, sabe? Viesse. Assim, não... A gente ama independente de qualquer coisa. É, né? o que viesse tava ótimo, entendeu? Assim, é meu filho, então tá tudo bem. Ô, Mari, e como é que foi? E tá amamentando ainda? Tô. E daí tá fazendo dieta ou ela já tá liberada da dieta restritiva? Agora tá liberada, graças a Deus. E como é que foi essa experiência de fazer a dieta da proteína do leite? Foi bem difícil. Pra mim já foi mais difícil, porque como eu sou intolerante a glúten, então já ficou muito restritivo pelo fato de eu não poder comer glúten nem leite. E aí foi bem difícil, porque eu descobri que maquiagem ia leite, então eu não podia usar muita maquiagem. A linguicinha do churrasco, porque churrasco a gente vai como uma linguicinha, não podia também, porque tem um conservante que tem. Porque Maisena. a proteína, né? Não É, é, proteína, o é leite. a complicado. proteína. Proteína é bem difícil. A a gente se maisena, que adaptar. era a maisena amido, né? O amido de milho em si. Era o que eu usava para empanar, digamos, peixe ou qualquer outra coisa que eu fosse empanar, justamente pelo glúten, né? E aí eu descobri que tinha a proteína do leite, tinha contaminação. Então, assim, tive que lavar. Eu lá na mãe, eu tinha meu talher, prato, tudo separado para não ter contaminação. Então, a mãe lavava com uma esponja diferente. E lá em casa a mesma coisa, então Mas passou. passou. E como é Valeu bem a pena, assim, ter feito a dieta, porque passou antes de um ano, né? Então, assim, que geralmente vai até quase os 2, dependendo. Então, assim, foi difícil, mas foi bem gratificante, assim. Quando eu vi que passou... a ter uma dieta restritiva, Já. né? Acho que foi mais difícil os 2 primeiros meses, né? Depois... O que eu sempre digo, é a mesma coisa que um hábito, né? Então, quando tu consegue colocar ele na tua rotina, acabou. Implementou a nova rotina, tu não sente mais tanta diferença, assim. O mais chato de tudo isso era quando eu tinha que ir em algum lugar e levava minha marmita e todo mundo falava, ai, que besteira. Ai, que Ai, dá fresca. leite. Frescura. Que fresca que ela é, não gosto de nada. Ah, eles não... Esse é o problema. O Então, problema são assim, as pessoas. o problema né? são as pessoas. Tu fazer a dieta até que vai, assim, tranquilo. O negócio é que a maternidade em si, ela já vem cheia de julgamento, né? Mas essa parte da restrição é bem difícil. Bem difícil mesmo. Mais pelos comentários, assim. É, não é fácil. Porque daí tu já tá numa fase meio... E os comentários geralmente vêm de mulheres, né? A maioria. A maioria, né? Porque tu não vê um homem dizendo, ai, que fresca. Não. Aquela coisa assim. Mulher é fogo. Mulher é fogo, né? E a gente passa por isso, em vez de se abraçar, a gente às vezes acaba julgando, né? Bem, O Às Gabriel, vezes é mais quando rápido, ouvia... né? O Gabriel, quando ele ouvia, assim... O Gabriel, ele é um bom será, né? Ele não abre a boca. Não. Ele é de boa. Mas ele Gabriel começou e Caio assim... botar junto, eles nem conversam. Não, tem conversa. Eles ficam em silêncio. Mas, assim, ele acolheu isso, assim, sabe? Ele falou assim, frescura é porque não é tu que passa. Frescura é porque não é tu que sente a dor. Ele falava. Então, o Gabriel, assim, ele acolheu bem esse fato, assim. Então, E te protegeu, né? Porque é isso que a gente precisa, né? é. Porque a gente às vezes tá fragilizada, né? E Às vezes tu não, tem- né? Eu acho que geralmente quando a gente ganha, a gente fica A gente bem fica fragilizado. fragilizada. Às vezes, né, mas... Às vezes sempre. Às vezes quase... É raro, mas acontece muito. É. É. Não. E agora tá tudo certo. Tudo certo. Graças a Deus. Tá na escola, Tá na escolinha. Adoro ir pra escola. coisa mais linda, né? Adoro os amiguinhos. Ô, Mari, e como é que ficou a Mari, assim, a tua maturidade tua, assim, sabe? Como é que ficou a tua parte profissional? Como é que ficou o teu relacionamento? Como ficou as coisas depois da maternidade? Eu tive bastante dúvida, né? No início, assim. Na gestação eu tinha uma certeza de que eu realmente queria
empreender mesmo, como eu já empreendia, na verdade, só que sair da CLT e realmente viver daquilo, né? E quando eu ganhei a Elisa, eu fiquei na dúvida. Será que eu vou dar conta? E aí, a minha mãe, de novo, né? Olhou pra mim e falou assim, tu acha mesmo que tu não dá conta? Olha a quantidade de coisa que tu faz. Falou assim, tu tira de letra. Vai passar trabalho? Talvez. Mas talvez não também. Falou assim, então... É porque, às vezes, assim, o que eu queria, assim, com isso, né? Porque tem muita mãe que fica nessa dúvida, né? A parte de empreender depois da maternidade é uma coisa, assim, bem corriqueira, né? É algo que tu fica com medo, mas que é necessário. Sim. E daí, não é impossível. E, às vezes, é mais fácil do que tu continuar no CLT, né? É, porque o CLT, tu acaba pensando também, assim, muito... Por exemplo, assim, ficou doente, né? Será que eu vou sair hoje? Eu já saí semana passada. Vou sair hoje de novo? A gente se sente mal também. Porque a gente, como empregados, ou enfim, né? Como alguém que já teve algum negócio na vida e que trabalhou com os pais, enfim... A gente vê que, assim, não é legal. Entende? Assim, tu ficar saindo toda hora e... Por mais que alguém fale assim pra ti, não tem problema, porque isso pode acontecer. A gente sabe que não é bem assim. Porque também tem responsabilidade Tem ali, responsabilidade. Né? Então, é complicado, assim. Complicado. Mas eu não me arrependo de ter saído. Ter saído. E hoje, assim, a gente tá com a Connex, né? E tô... Meu Deus, né? Bem diferente, assim. E o Gabriel também precisava que eu saísse, assim. Suporte, né? Porque o Gabriel, ele não trabalhava com processos. Hoje a gente tem processos, então... que eu sou a louca do processo. Então, eu fiz alguns processos da empresa e isso foi bem bom, assim, pra gente, assim. E até como casal, né? Porque daí hoje a gente aprendeu que a gente tinha que conversar muito mais do que o que a gente tinha planejado, digamos assim. Então, fortaleceu, né? Fortaleceu bastante. Bastante. E há 30 anos atrás, como é que foi isso? Há 30 anos atrás era um pouco diferente, né? Porque eu trabalhava o dia todo. E aí eu fiquei... Quando eu ganhei a Marina, eu fiquei 2 anos em casa sem trabalhar, assim... Sem trabalhar. 2 anos sem mais trabalhar ou menos. fora, Sem trabalhar né? fora, no caso, Não, mas eu estou lembrando se eu fazia alguma coisa sem ser o serviço de casa. Mas eu acho que não, acho que eu ficava... Mas aí, no fim, eu sempre fazia alguma coisa de financeiro, nunca ficava sem fazer nada, assim. Ela é minha mãe, entendeu? E aí, mas assim, era tranquilo, porque na época, assim, eu trabalhava bastante, e aí eu continuei estudando, né? Porque eu não tinha terminado a faculdade ainda, então eu continuava estudando. Então, como eu ainda gosto muito de estudar, por mim, eu acho que eu estudava até o fim da minha vida, porque eu acho muito bom. Então, assim, para mim também foi bom, porque eu ficava durante o dia, depois, com 1 ano e... Aí as minhas irmãs tinham uma escolinha, né, infantil. Aí, com 1 ano e... Um pouco antes de ela fazer a cirurgia, ela ia à tarde para a escolinha. Então, à tarde eu ia para a academia, era muito bom. Também era bom. Aí, depois, quando ela fez a cirurgia, tudo, aí, quando ela tinha uns 3 anos, aí eu comecei a trabalhar, mas meio período também, eu não trabalhava o dia todo. Sempre o período que ela ia para a escolinha. E a Marina não gostava de ficar na escolinha, ela chorava todo dia, mas ela ia todo dia. Então a Elisa não te puxou. Não, ela só chorava a hora que eu entregava, e depois ela aí entrava chorando, mas já parava em seguida. Então, era só manhã mesmo, né? Era só choro da mãe, ia ficar ali. Mas então, assim, foi tranquilo também, não tive grandes problemas, assim. Meu marido também, até hoje, assim, é uma pessoa bem tranquila. Ele é tipo o Gabriel da Marina, assim, sempre me ajudou muito, sempre foi bem companheiro, assim. Antes até mais em relação aos filhos. Em casa, assim, não era tanto, mas depois, com o decorrer do tempo, a gente vai ensinando, né? E eles aprendem, né? A gente dá uma surtada, daí tudo vai... Aí eles aprendem. Não entrando dentro do trilho, né? Porque o trilho não existe, não. assim, um trilho, né? Mas a gente mas a gente molda. Mas a gente vai... Os homens, eles vêm da criação das mães, que já é muito mais tempo, né? Eram machistas, não faziam nada, né? Então... Aí, às vezes, eu começo, ainda até agora, domingo, no próximo domingo, que é Dia das Mães, aí eu sempre brinco para ele assim, o que tu vai me dar de Dia das Mães? Aí ele diz assim,
mas eu não sou teu filho. Eu digo para ele, como não? Que eu que te ensinei tudo. Como não sou tua mãe? Eu disse assim, não, mas como? Eu disse para ele assim, eu só não te eduquei, mas eu que te ensinei o caminho certo. Então, assim, é uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Mas, fora isso, foi bem tranquilo também. É isso. E vocês querem deixar algum recado, assim, para as mães que estão passando por essa fase, que estão com bebês já mais... que precisam de uma assistência médica mais personalizada? O que tu aprendeu com tudo isso, com a Mari, que tu leva para tua vida? Eu aprendi o seguinte, olha para o teu filho e não hesita em levar no médico mesmo. Por quê? Não só em médico, qualquer pessoa que possa te orientar, né? Médico, sim, não só a medicina tradicional, como qualquer outra coisa que tu acredite, eu acho que tu tem que ir atrás, sim. Não pode pensar muito, não pode ficar esperando que aconteça o milagre, que o milagre, ele acontece, mas tu tem que fazer a tua parte também, né? É a velha história de que tu vai ganhar na loteria, mas tu nunca jogar, é quase impossível, né? Então, não fica postergando aquilo que realmente está ali, é nítido. Então, assim, ó, é responsabilidade tua, né? Vai realmente, cria, vai atrás do que tu acredita e não hesita em cuidar nunca, né, da saúde do teu filho. E ouve a tua mãe. Ouve a tua mãe, ou a tua sogra, ou uma pessoa uma tia, uma pessoa que tu realmente te encaixe, né? E ouve porque ela com certeza só vai querer o teu bem. Isso aí pode ter certeza. E tu, Mari? O ouve a tua mãe é bem importante. Ouve a tua mãe, a gente pode deixar assim, em letra garrafal. Pode deixar ela bem assim, porque a minha mãe, além do ouve a tua mãe, na questão da maternidade, a minha mãe sempre me orientou em tudo. E tudo que ela falou sempre aconteceu. Então, assim, gente, ouve a mãe. Ouvir a mãe da gente é o ponto crucial, eu acho, que pra gente conseguir trilhar algum caminho mais fácil e melhor, assim, mais tranquilo na vida, assim. Não que vai ser fácil, né? Porque nunca é, mas é um pouco menos doloroso. É porque elas olham na frente, né? Parece que elas olham lá na nossa frente. A gente não tem a visão. A gente tem a visão aqui, né? A mãe tá aqui, ó. Olhando lá de cima, né? E para as mães que estão passando por algum problema, como, por exemplo, da Elisa, que ela chorava muito e, enfim, né? Tudo passa. Vai passar. Vai passar. E assim, pode ser que não sinta saudade daquele tempo, assim, mas com certeza daquele chorinho vai sentir muita falta. Então, aproveita cada minuto e pode ter certeza que tudo vai passar. Ai, gente, obrigada. Obrigada por estarem aqui. A gente que agradece. A gente que agradece o convite. Obrigada por compartilhar a história de vocês. A gente não tem... nenhuma maternidade é igual, né? Então, quanto mais a gente levar de informação para as pessoas, quanto mais a gente expor, né? Não a vida, mas a experiência, o que passa, o que é leve, né? O que também não é leve, porque todo mundo passa pelos seus perrengues, né? Deixa tudo mais tranquilo. E esse é o intuito e vocês me ajudaram bastante hoje. Muito obrigada. E é isso. A gente que agradece. Tu, assim, eu acho que tu e a Fê, assim, abraçaram as mães, assim, de uma tal forma que eu achei realmente muito bonita, assim. Eu abraço a Maternize realmente porque eu sempre abracei, né? Desde o começo. Então, nossa, assim, eu já sabia que a Maternize ia ser algo muito além. Assim. Tem muita coisa pra vir ainda por aí. Sucesso e tudo de bom. Obrigada, gente. Contem sempre comigo, tá? Obrigada. Esse é um podcast da Maternize, moda gestante lactante. O podcast se chama Maternize-se justamente por isso. Porque a gente quer trazer as maternidades para maternizar a sua, para trazer um acolhimento maior, para que cada vez a gente consiga entender que a maternidade não cabe dentro de uma caixinha. Cada um tem a sua e a caixinha às vezes respinga para fora, às vezes não dá certo, mas que também Deus sabe o que faz. Ele cuida de tudo. E a gente encerra esse primeiro mês de Maternize com a história da maternidade da Selma e da Marina. Obrigada e até a próxima.
Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.